Vamos hoje aí retomar fração, né? Como eu disse ontem, a gente iria trabalhar fração em algumas aulas, né? E ontem a gente viu o que seria fração, vimos os termos de fração e a leitura de fração. E hoje trouxe para vocês fração de quantidade. Como fazer isso? Tá? Então hoje a gente vai estar dando procedimento à fração e estaremos usando a plataforma também, tá? Para que vocês possam estar compreendendo passo a passo de cálculo, como encontrar cálculos de fração de uma quantidade. Isso vai partir de quê? Então, o próprio tema ele já diz, fração de uma quantidade. Então, você vai partir de uma fração e uma quantidade de um número que você tenha para que você possa estar fazendo o cálculo, né? E aí, para fazer isso, você vai estar envolvendo a divisão e multiplicação. Então, agora a gente vai ver justamente como fazer esse passo a passo de calcular fração de uma quantidade. Não é difícil, é super fácil. Vai envolver multiplicação e divisão de números pequenos, não são de números grandes. Então, vamos seguir agora na aula, né? Vendo, acompanhando, dentro da plataforma e no livro de vocês também, como fazer isso, como encontrar esses cálculos envolvendo fração de uma quantidade, ou seja, fração de um número, ok? Então, vamos Olá, turma do quinto ano, e aí vamos dar início, né? Vamos continuar a falar de fração, né? Como eu falei na aula de ontem, né? A gente viu que fração é uma quantidade, é a divisão de um inteiro, né? Em quantas partes? É uma representação das partes iguais de um todo, ou seja, de um inteiro, ou seja, é a divisão de partes iguais que cada parte integra um número inteiro, ou seja, em quantas partes eu posso dividir o todo? Esse todo, ele é um inteiro. Ontem vimos também que uma fração, a gente pode estar identificando as suas partes, que são denominador e numerador, onde o numerador indica a parte que está sendo usada, que está sendo referente à parte que está sendo, o percentual que está sendo como um todo, usado como um todo. E o denominador vai indicar a parte de quantas divisórias foi feito o meu inteiro, ou seja, em quantas partes eu dividi o meu inteiro. E vimos também ontem, na aula de ontem, que podemos fazer a leitura dessa fração. E essa leitura ela vai variar. Se eu tenho uma fração, por exemplo, um 2 como numerador e um 3 como denominador, eu leio 2/3. Se eu tenho como numerador o número 4 e eu tenho abaixo no denominador o número 11, eu vou ter que ler 4/11. Então, a partir do 11, eu faço a leitura da fração e acrescento o termo avos. Se o meu denominador for 10, 100 ou 1000, eu faço a leitura de décimo, centésimo e milésimo, tá? Então, prestem atenção nisso. E hoje a gente vai ver como calcular a fração de uma quantidade, ou seja, a gente vai ver frações de uma quantidade. Como é que eu vou estar fazendo isso? Para resolver essa situação, a gente vai precisar estar fazendo cálculos, então já vai estar ligando a fração, a multiplicação e divisão. Então, vamos ver aí o que a plataforma nos traz. E no livro de vocês, esse conteúdo está na página 132, tá? Na plataforma, a gente está aí na rota 7, SD1, 513, ok? Então, vejam só. Então, caso você queira também seguir o livro, vai estar do mesmo jeito. Marcos queria saber mais sobre a origem de seus avós, que vieram para o Brasil no século XIX. Para isso, ele foi ao Museu Histórico da sua cidade. Esse museu recebe, em média, 10.000 visitantes por mês. E cerca desses visitantes, 3/5 desse público é composto de estudantes.
do ensino fundamental. Então, veja que aí nós temos 3/5 de um número. Que número é esse? De uma quantidade. Então, aí a gente já pode estar identificando o tema da aula, fração de uma quantidade. Fração, vocês já sabem que é o número formado por dois algarismos, um sendo numerador, outro denominador. E quantidade vai ser o número que você vai ter. Então, aí nós temos uma fração de quantidade 3/5 de quem? De 10.000. Então, vamos seguir adiante. Então, como é possível calcular quantos estudantes do ensino fundamental, em média, visitam esse museu mensalmente? Partindo de que informação? Lembrando que você tem na página, no início da tela aí, a gente viu 3/5 de um número. Esse número era 10.000. Então, você já tem aí uma situação para que você possa estar resolvendo. Agora, como você vai resolver é o que a gente vai ver agora, tá? Então, vejam só. Veja o raciocínio de Marcos, como foi que Marcos fez. Então, tem lá. Marcos calculou quantos estudantes do ensino fundamental, em média, visitam esse museu por mês. Como ele fez? Primeiro, a gente vai ver aqui, ó, ele tem lá 3/5, que era a fração lá do probleminha que a gente leu, de 10.000. Como foi que ele resolveu isso aqui? Ele pegou a seguinte forma. Pegou 10.000, que está aqui, e dividiu pelo denominador, que é 5. Então, 10.000 dividido por 5 foi igual a 2.000. Depois, o que ele fez como resultado dessa divisão? Ele multiplicou esse resultado pelo numerador da fração, que era 3. Então, 2.000 vezes 3 resultou em 6.000. Então, 3/5 de 10.000 é igual a 6.000. Veja que aqui ele fez o cálculo, justamente o cálculo, a maneira de como se encontrar esse resultado dessa forma de trabalhar a fração de uma quantidade. Ele coloca a fração em evidência porque ele vai estar representando o número que você tem de 10.000. 10.000 é o número, é a quantidade que você tem. E aí ele faz 10.000 dividido por 5 e o resultado dessa divisão você vai multiplicar pelo numerador. Como ele fez aqui, 10.000 dividido por 5 deu 2.000. Depois ele pegou o 2.000, multiplicou pelo numerador, que era quem? 3. 2.000 ou 3 vezes 2.000 igual a 6. Então, em média, por mês, visitam esse museu cerca de 6.000 pessoas, ok? Então, vamos seguir aqui adiante. Vamos ver aqui uma checagem. Então, temos lá, por mês, quantos visitantes desse museu não são estudantes do ensino fundamental. Para isso, ele fez o cálculo em cima de quê? Partindo de uma fração. Se eram 3/5 de visitantes, qual era a fração que representava o número de que não eram estudantes? Vai ser o quê? 2/5. Então, quando ele dividiu 2/5 de 10.000, vai dar justamente o valor de pessoas que não são estudantes do ensino fundamental. Então, vamos ver. Será que seria 2.000, 3.000, 4.000 ou 5.000? Então, vamos ver. Se ele tinha 2/5 de 10.000, quando eu faço todo aquele processo, 10.000 dividido por 5 e o resultado dividido vezes o meu numerador, vou resultar em quem? Aqui a resposta será 4.000. Quando você for resolver a atividade, é bom que você faça um rascunhozinho numa folha, para você estar fazendo todo esse processo de dividir depois de multiplicar, para que você encontre a resposta final, ok? Então, vamos seguir à frente. Temos mais uma outra situação. A quantidade de visitantes que não são do ensino fundamental corresponde a que fração do total de visitantes do museu? Será se vai ser a fração de 1/2? Será se é a metade? Será se vai ser 1/5 só? 2/5 ou 1/3? Tá? Então, vejam só, a gente aí já tem uma outra situação. A quantidade de visitantes que não são do ensino fundamental
corresponde a que fração do número total de visitantes no museu? Como eu falei lá, 2/5, né? Então, depois a gente vê se está certo. O número de visitantes que não são do ensino fundamental é de... Aí a gente tem aqui 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ou 6.000. Como na atividade anterior a gente colocou o 4, vamos ver se vai ser o 4 mesmo. Oi, 4. Ó, vejam que aqui o nosso cálculo, a gente fez aqui, ó. Mostrei aqui para você ver que se você tem uma tentativa, você tem 2 tentativas, até que você consiga fazer. Por isso que eu aconselho vocês a não fazer assim como eu fiz de imediato. Lógico que aqui eu fiz só uma exemplificação para vocês. Mas vocês podem estar fazendo. Se partir de cálculo, é bom que você faça esse exercício em uma folha, para que você já venha aqui já prontinho, já treinando, já exercitando, porque aqui, além de também estar mexendo com o seu raciocínio lógico, tá? Eu mostrei aqui que era justamente para você ver que a gente tem alternativas. Se você errar uma vez, se você errar 2 vezes, então vai estar lá para que eu possa estar vendo que você fez várias tentativas até que você conseguisse chegar ao resultado. Então, 2/5, então a quantidade de visitantes que não é do ensino fundamental corresponde a 2/5 do total de visitantes. E o número de visitantes que não são do ensino fundamental é de 2.000. Por quê? Na anterior, a gente viu que o total de pessoas que seriam os estudantes era de 4.000. Então, quando somou 4.000 com 2.000, vai dar o total de 6.000 visitantes, como a gente tinha visto no início, né? Então, fração de quantidade, ele não é difícil. Você precisa estar exercitando, tá calculando, lembrando que você tem uma fração, tem uma quantidade e que você precisa dividir o número, a quantidade que você tem pelo denominador e depois você vai pegar o resultado dessa divisão e vai estar multiplicando pelo seu numerador. Lembro, todas essas divisões que você vai fazer para esse tipo de situação aqui, elas vão ser exatas, tá bom? E aqui a gente tem mais uma situação. Lígia leu 5/6 do total de páginas de um livro em 3 dias. Se o livro tem 120 páginas, quantas páginas ela já leu? Seleciona a resposta correta. Então, aqui você tem a fração, que é 5/6, e o número, que é quem? E o número que vai ser quem? 120 páginas. Então, você vai ter lá 5/6 de 120. Então, você vai fazer isso. 120 dividido por 6. Depois, o resultado dessa divisão multiplica por 5. Quem é 120 dividido por 6? Vai ser quem? 20, não é isso? Depois você vai multiplicar o 20 vezes o 5, que vai ser igual a quem? Quem é 20 vezes o 5? 100. Então, quantas páginas ela já leu? Ela já leu 30 páginas, 50, 80 ou 100 páginas? 100 páginas tem mais aqui. Ou 110 páginas. Então, Lígia, né? Lígia já leu o total de 100 páginas. Vamos ver aqui se foi 100 páginas. Exatamente. Então, são situações que você vai estar exercitando para que você tenha aí o seu resultado final. Lembrando, você pega a fração, tá? E pega a sua quantidade. No caso aqui é a quantidade de páginas. 120 páginas, aí você vai pegar ela, divide pelo denominador e o resultado dessa divisão você multiplica com o numerador. Tem algumas situações que você pode estar fazendo esse cálculo mentalmente, tá? Vai depender do número que você tenha para fazer essa divisão, tá? Outras, você vai precisar fazer o cálculo armando direitinho para que você encontre o resultado final, mas não é difícil. Então, já vimos aí mais uma parte da fração, tá? Então,
Na nossa próxima semana, a gente vai continuar a trabalhar com fração, a fração de uma quantidade, tá? E aqui a gente tem mais um, esse aqui é bem prático, tá? Ele tem lá, você vai identificar quem é, você vai colocar se é verdadeiro ou se é falso. 3/8 de 56 livros equivale a 21 livros? Aí eu vou colocar aqui, verdadeiro, depois vamos ver se a professora fez correto. 3/5 de 875 reais equivale a 550 reais? Tá? Cuidado que aqui envolve dinheiro, tá? Lógico que quando a gente for fazer a divisão, a gente vai pegar só a parte maior, 875. Quando a gente for colocar a resposta, que a gente adiciona a questão do 0,00. Então, será se vai ser igual a 550? Eu acho que é falso. Então, vamos lá. 5/6 de 4.320 vai ser igual, equivalente a 3.850? Também acho que é falso. Lógico que aqui você em casa, quando você for resolver, você vai estar fazendo todo o processo. 56 dividido por 8, o resultado multiplica pelo numerador, que no caso aqui é 3. E aí você vai chegar à resposta mais rapidamente, tá bom? E a última, 4/9 de 810 quilômetros equivale a 360 quilômetros? Acho que é verdadeiro. Vamos ver lá. E aí, ó, mesmo na plataforma que você resolva, você vai estar aí tentativas. Fiz acertei de primeira, ótimo. Não errei uma. E aí você vai tentando. Mas vamos ver aqui se eu fiz correto. Ok. Então, estão corretas aí as informações. E aí é uma forma de vocês fazerem a atividade. De uma forma lúdica, fazendo aí no seu próprio computador, tá? Mas é uma forma de vocês também estarem exercitando. Gente, resolve isso armando no caderno. Depois que você fizer isso na plataforma, vai lá para o caderno. Acredito que no livro de vocês tem a questão dessa mesma forma, tá? Tem sim, tá lá na página 133, acabei de ver. Então, você pode estar lá resolvendo esse tipo de fração. Não é difícil, tá? Então, já vimos mais uma coisa. Então, a gente já sabe o que é uma fração. A gente já sabe identificar os termos de uma fração e o que significa cada uma delas. A gente já está sabendo aí fazer a leitura e agora a gente já sabe fazer um cálculo envolvendo fração, tá? Então, aí a gente já tem aí 3 elementos de fração, 3 temas de fração já estudados. Nas próximas aulas, a gente ainda vai continuar com fração, tá? A gente vai ver adição de fração, subtração de fração, mas por hoje é isso, tá? Façam um exercício, vi já que ontem fizeram a atividade que eu coloquei da plataforma, tá? Quem fez, eu já fiz, já olhei lá no relatório que a gente vê, tem acesso, quantas vezes você fez, quanto tempo você passou na plataforma. Tô achando muito bom, muito positivo, porque estão participando. Espero que no livro vocês estejam também assim, participando de forma bem intensa na resolução das atividades de vocês, ok? Então, por hoje é só.